Nossa mensagem hoje, ela tem como tema, como título, vai aparecer aí na telinha, cultuando a quem realmente pode salvar uma nação e o nosso coração. Meus irmãos, a gente está nesse mês em que se fala muito sobre depressão, suicídio, e eu quero aqui aproveitar e trazer uma mensagem que vai, de certa forma, tocar nesse ponto. Não como mensagem principal do texto, porque o objetivo desse texto que a gente vai trabalhar aqui não é falar sobre o assunto especificamente. Mas, a partir desse texto, dentro de suas devidas aplicações, podemos sim pensar e perceber o cuidado de Deus diante da fragilidade humana, diante da nossa condição de pó. Nos mostra que não importa onde estejamos ou quem somos, se fortes ou fracos, enfermos ou sarados, se livres ou aprisionados, o melhor lugar do mundo, meus irmãos, em qualquer dessas circunstâncias, é aos pés do Salvador. E o melhor lugar para se olhar no meio da batalha e da guerra é olhar para o poder do Senhor. Não olhar para o que os inimigos são capazes de fazer, para que as fraquezas são capazes de destruir, mas olhar para o Deus que derruba todas essas inimizades, todas essas muralhas, todas essas questões que muitas vezes tentam escravizar o nosso coração. Jamais tirar os olhos de Deus. Jamais tirar os olhos do que Ele pode fazer. Quero te dizer uma coisa, meu irmão, você que está aqui, você quer uma cura para as angústias da alma, você quer uma cura definitiva, só no céu teremos. Mas você quer uma direção, não tire os olhos do Senhor. Por mais que o inimigo grite do seu lado e diga assim, vou chegar, estou chegando, não tire os olhos do Senhor para olhar para os lados, para olhar para baixo, para olhar para dentro, para olhar para qualquer lugar. Não tire os olhos do Senhor. Essa é a solução para as angústias da nossa alma. Para que a gente possa compreender a nossa mensagem hoje, que vai estar focando, eu até brinquei com Elias, eu disse, Elias, hoje foi o nome que eu mais escrevi e falei, foi o teu. E agora você vai entender por quê, Elias, que eu vou pregar exatamente a mensagem sobre Elias. Para a gente poder contextualizar aonde onde o profeta Elias ele se encontrava, na circunstância em que ele estava, a gente precisa entender primeiro que Deus, ao prometer a libertação do pecado, Deus então escolheu trazer o Redentor por meio de uma nação. E essa nação, a nação de Israel, veio por meio de Abraão, chamado da sua terra e da sua parentela, para, a partir do seu descendente, Jesus Cristo, salvar todos os povos. Esse Abraão cumpriu o chamado de Deus. A partir de Abraão vieram os 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas da tribo de Jacó vieram os reis de Israel. Da tribo de Jacó, então, o rei viria, o rei eterno, aquele que reinaria sobre todas as coisas. Deus havia, então, lá em Moisés, tempos depois de Abraão, Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito, levado ao povo para o deserto e feito uma aliança com o povo, dizendo, vocês serão a minha nação e a partir de vocês eu irei abençoar todos os povos da terra. Deus então fez uma aliança, lá em Deuteronômio 29, a gente vê a descrição dessa aliança feita, onde Deus dizia, se vocês me seguirem, se vocês obedecerem a minha palavra, eu abençoarei e tornarei vocês poderosos. Se vocês me desobedecerem, eu pesarei sobre vocês e condenarei vocês. Então me obedeçam, para que vocês possam provar o melhor dessa terra. Essa promessa, obviamente, não é para a gente, é para a nação de Israel, certo? Então não vou aqui dizer para você que você tem que obedecer a Deus para prosperar. Mas para a nação de Israel, para o povo escolhido, de fato Deus disse, quero fazer vocês prosperarem, para vocês se tornarem uma nação guerreira e forte. E a partir de vocês influenciar toda a terra. Então me obedeçam, pois a partir da obediência de vocês, o meu poder se revelará no meio dos povos. Mas o que aconteceu então? Depois que Davi assumiu o trono, a gente sabe que Davi caiu em pecado,
Davi, então, foi restaurado no seu filho Salomão, através do reinado de Salomão, do qual Deus fez o templo. No entanto, infelizmente, como todo homem e todos os heróis da Bíblia, todos eles cometeram falhas, salvas algumas exceções. Mas nós vemos então que Salomão começou a quebrar o princípio básico do povo de Deus: julgo desigual. Ele começou a se envolver com mulheres que adoravam falsos deuses, e ele chegou a ter quase 1000 mulheres. E nessa circunstância, essas mulheres dominaram o coração dele e desviaram o coração dele da vontade do Senhor. Então abram suas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Capítulo 11, do verso 9 ao 13, diz assim: O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: Já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor de Davi, que foi a tribo de Judá, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Então Deus já disse: vou dividir o reino, vou dividir uma tribo para um lado, que ficou 2 tribos, e do outro lado o restante das tribos. Vou dividir o reino, por causa do teu pecado. Então, a causa da divisão do reino de Israel, parte Israel 10 tribos e 2 tribos para Judá, é que lá em 1 Reis 12, ocorre que o filho de Salomão começa a oprimir o povo politicamente, por meio de impostos pesados. Quando Salomão morre por volta de 931 a.C., seu filho Roboão é esse que tenta então aumentar os impostos, aumentar o peso do trabalho sobre o povo, faz com que o povo se revolte contra ele. E aí o povo então promove uma divisão. 10 tribos do norte, sob a liderança de um cara chamado Jeroboão, e 2 tribos para o outro lado, no sul, que ficaram sendo apoiadas com o filho de Salomão, Roboão. E também ficaram com Roboão, Benjamim e Judá se uniram no reino do sul, e outras 10 tribos no reino do norte, sob o comando de Jeroboão. O que é que aconteceu com esse rei Jeroboão? Jeroboão, lá em 1 Reis 12, vamos ver do 25 ao 33, olha o que foi que ele fez. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles. Para Roboão, rei de Judá, eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º do mês, igual à festa que realizavam em Judá. Ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. O que foi que ele fez? Ele ficou com medo do povo voltar para adorar em Jerusalém e se converter a Deus e voltar para o reino de Israel, para o reino de Judá. E aí o que foi que ele fez? Eu vou criar um culto paralelo para evitar que o povo volte para lá. Então ele criou um culto a 2 bezerros. Por que bezerros, irmãos? Porque
mitologia dos povos daquela região, existia um deus, o deus criador era chamado de El, E-L. Esse deus era representado por bezerros, que era símbolo de fertilidade, prosperidade, economia, porque são animais que têm força para o trabalho, são animais usados para arar a terra, são animais que dão carne e dão leite. Então, automaticamente, na percepção deles, são animais representantes de uma prosperidade. Uma terra extremamente voltada para a agricultura tinha essa percepção. Então, bezerros para apontar essa busca que o povo tinha por provisão e uma vida melhor. Todo mundo quer uma vida melhor. Todo mundo quer uma vida melhor. Deixa eu fazer uma pergunta, não levantar a mão não. Quem quer piorar de vida aqui? Duvido levantarem a mão. Quem quer melhorar de vida aqui? Tenho certeza que 100% que vai melhorar, vai levantar a mão. Cada rei que se levantava após Jeroboão, praticava pecados piores do que o seu pai Jeroboão. A frase mais repetida no livro de Reis é: tal rei fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado que havia feito Israel cometer. Quando a gente chega no 6º rei da sequência, depois de Jeroboão, aproximadamente 140 anos depois de Jeroboão, chega um cara chamado Acabe, filho de Onri, O-N-R-I, Onri. O pai de Acabe, esse camarada, ele comprou um lugar para edificar o templo desses deuses que eles adoravam. E para esse lugar, ele comprou uma terra a qual ele deu a pertencer a um descendente seu chamado Semer. E essa terra então passou a ser chamada de Samaria. Agora você está entendendo que é de onde vêm os samaritanos, né? Então, enquanto Jerusalém estava adorando o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, as 10 tribos do outro lado estavam adorando um Deus chamado Baal. E o templo a ele foi colocado na região chamada Samaria, que se tornou a capital dos 10 reinos de Israel. Enquanto Jerusalém era a capital de 2 reinos de um lado, os outros 10 reinos tinham como capital Samaria, onde existia um templo para cultuar um cara chamado Baal. Olha o capítulo 16 então. Capítulo 16, verso 29 ao verso 34, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Do outro lado estava Asa, desse lado estava Acabe. Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho desse camarada, que é difícil, de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. O bicho era ruim. O bicho era o cão chupando manga. Eu acho que o diabo olhava para ele e dizia assim: rapaz, tem gente competindo comigo. Verso 31. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, que era a versão feminina do cão, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Olha que interessante, enquanto Davi preparou um terreno para Salomão levantar um templo para Deus, Onri preparou um terreno para Acabe levantar um templo para Baal. Olha um paralelo interessante. E aí continua. Verso 32, levantou um altar para a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá. A deusa Azerá era a mãe de Baal. A coisa era tão louca que Baal era filho de El. El se relacionou com Azerá e tiveram 70 filhos. Baal era um dos filhos desses 70 que roubou o trono do pai e ainda casou com a mãe Azerá. Era a crença desse povo lá era assim. E esse Baal tinha Astarote, que era a irmã dele,
que mantinha relações com ele. Então ele dormia com a mãe, era casado com a mãe, era um deus que era casado com a própria mãe, e fazia sexo com a irmã. Olha só que loucura, né? Daí você tira o que é que esse povo não acreditava. Acabe fez também um poste a Deus Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, porque Azerá era uma deusa também cheia de presepada. Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Aí chegou um secretário do cara. Deus, quando derrubou Jericó, Deus disse assim: nunca mais essa cidade será reedificada, porque era uma cidade muito ímpia, viu, Jericó. Não era aquela coisa que a gente vê nos desenhozinhos infantis, não, viu? Era uma cidade muito ímpia. Quando Deus julga as maldades de Jericó, Deus diz assim: ninguém jamais levantará uma pedra que represente Jericó. Só que Israel estava tão corrompida que um dos secretários de Acabe disse assim: vou reedificar Jericó, que Deus tinha dito, quem tentar isso vai morrer. E aí, olha só, em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho, primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. Aí Deus foi lá e matou os 2 filhos do cara. E aí ele parou a construção. Ou seja, o povo estava perdido. Estava tudo voltando aos pecados mais terríveis e praticando mais abominações do que antes. É interessante que, para a gente entender um pouco aqui, certo? Alguns contextos aqui. Baal, ele era o deus da chuva, o deus dos céus, dos trovões, porque eles acreditavam que era a chuva que trazia prosperidade para a terra. Afinal de contas, a chuva rega a terra, a gente sabe disso. Então eles acreditavam que a fertilidade da terra era garantida pela semeadura da chuva vinda de Baal. E os trovões eram a demonstração do seu poder. Então ele era um Deus que estava ligado à ideia de um Deus sustentador da vida, e que somente por meio dele a vida poderia continuar a ser sustentada. Guarda isso no teu coração, isso é importante para a gente entender o contexto de Elias. Ele acaba sendo ligado à ideia de riqueza e prosperidade. Crer nele seria o mesmo que crer em sucesso e dinheiro para ter uma vida melhor. Adorar Baal era querer uma vida melhor. A gente tem deuses hoje em dia, viu, gente? E emprego às vezes é um deus atual, dinheiro é um deus atual. Tem muita gente que está correndo atrás dessas coisas para ter uma vida melhor. Baal era um deus que também se transvestia de várias formas. Cada cidade tinha um Baal diferente. Era Baal Shaem, Baal Zebut, Kiriat Baal, e por aí era vários. Tem mais de 50 nomes distintos que eram variações da adoração a ele. Eram especialidades de Baal. Todas voltadas para prosperidade. Era uma crença muito poderosa da época, gente. Era tão poderosa que ele quase conseguia zerar o culto a Deus. É óbvio que ele não ia fazer isso. Mas até Judá ele conseguiu influenciar e quase derrubar o povo de Deus lá em Judá. Baal, eu falei aqui, era filho de El, Deus criador. E a mãe dele era adorada pela imagem de uma árvore. Por isso que quando eles iam adorar quando eles iam adorar Azerá, eles construíam um poste, que era chamado poste ídolo, que era uma figura parecida com uma árvore. Eles praticavam também alguns atos de adoração. Eles praticavam prostituição cultual, ou seja, as profetisas e sacerdotisas eram prostitutas que mantinham relações para garantir prosperidade na terra. Então elas faziam sexo como uma ferramenta de adoração. Também ocorria o sacrifício de crianças. Eles achavam que uma das formas de você adquirir prosperidade e trazer o Deus a seu favor e garantir uma vida melhor era você queimar bebês. Eles queimavam crianças. Isso era uma demonstração de uma atitude de fé muito profunda. Então, se você era uma família de 10 filhos e você era um crente fiel a Baal, pelo menos um filho você queimou, para provar sua fidelidade. É mais ou menos como o aborto hoje, né? Só quem faz aborto é gente de cabeça
avançada, né? Para garantir o quê? Não, essa criança vai destruir minha vida. Ah, é um atraso econômico. Ah, eu não vou dar uma vida boa para ela. Então fazer o quê? Mato ela. É a mesma perspectiva, gente. Só muda o nome dos deuses. Mas é o mesmo Satanás por trás de tudo. É o mesmo diabo por trás de tudo. E aí, Elias chega e é levantado por Deus. Elias, o nome dele significa o Senhor é Deus. Olha só o nome do cara. O nome do cara, quando você chegava e dizia Elias, você estava dizendo o Senhor é Deus. Então o cara chamado o Senhor é Deus é levantado por Deus para profetizar. No início do ministério do cara, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ele chega para o rei, na presença do rei, e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. O que é que Elias está fazendo? Ele está chegando para Acabe, que é adorador de Baal, que é adorador do Deus da chuva, e está dizendo: o meu Deus vai fazer parar de chover. E só vai voltar a chover quando eu falar. Que é isso, cara? Você está tirando onda com o meu Baal? Deus havia prometido então que reteria a chuva, a prosperidade da terra, se o povo se desviasse dele. Lá em Deuteronômio 28 a gente vê isso. Deus havia dito isso. O que Deus faz aqui através de Elias é uma clara confrontação aos poderes de Baal, impedindo a fertilidade e prosperidade da terra. Falta de chuva era sinônimo de fome e morte. Porque para a gente hoje chuva parece que não representa muita coisa. Mas numa sociedade onde a agricultura é a principal fonte econômica, faltar chuva, meu querido, é fatal para o povo. Deus usa seu profeta não para que ele seja engrandecido ou considerado poderoso, mas para que ele fosse mensageiro da palavra de Deus. E o povo precisava entender que o que ele falava era o que Deus mandou ele falar. E para isso, então, Deus garantia milagres nas mãos dos profetas, para realizar a vontade de Deus. Mas, nesse período, a gente percebe que uma das características do povo é que eles achavam que as pessoas controlavam os deuses. Então, o que é que o profeta é? Um cara que tem acesso a um Deus poderoso e consegue controlá-lo. Então, a crença deles era: se o profeta falar, o Deus obedece o profeta. Então, na cabeça deles, quando Elias disse assim: vai parar a chuva, o povo disse: caba safado, usou o poder que ele tem para prejudicar a gente. Não é muito diferente dos dias de hoje, porque quando você é pastor e vai pregar a palavra e você diz para o povo o que a palavra está dizendo, tem gente que vai olhar para você e dizer: caba safado, é muito radical esse cara. Esse cara, que nada, eu vou para o outro ali que fala coisas agradáveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que o que o pastor, o pregador fala, muda quem Deus é? Não, meu irmão. Então, se Deus manda a gente pregar a palavra dele, e eu leio a palavra, explico a palavra e falo da palavra para você, não fique com raiva de mim não. Pega a sua Bíblia e queime. Pega a sua Bíblia e rasgue. Você não tem que ficar com raiva de mim não, você tem que ficar com raiva de Deus. Só que o que é que eles faziam com esses profetas? Tacava pedra, perseguia, serrava eles, queimava eles, porque na cabeça do povo era aquele profeta que era culpado da miséria do povo, porque aquele profeta não pregava prosperidade. Já aconteceu isso uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa de uma certa condição financeira chegou até mim e disse: olha, eu estou numa condição assim, o cara estava num casamento meio desmantelado e tal, e numa situação bem complicada. Aí chegou para mim e disse assim: eu queria que você abençoasse meu casamento. Eu disse: meu irmão, eu não posso porque o meu Deus não abençoa o que você está vivendo. Aí o cara ficou com raiva de mim, porque eu não lancei sobre ele a minha unção poderosa, coitado. Aí provavelmente ele deve ter encontrado outro pastor que disse assim: eu abençoo meu irmão, mas 1000 conto na minha conta, Pix tal, e eu lanço minha bênção sobre você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos, eu não tenho poder nenhum, a não ser a minha fala, que até um dia Deus tocou nela.
na minha garganta, nem garganta eu ia ter mais. É o que nós somos. Então os profetas, eles não tinham absolutamente poder nenhum, a não ser o que Deus mandava eles fazer. E aí era Deus que fazia. E aí Deus fazia para provar para o povo que aquele profeta, e aí parece até senso de humor, né? Porque o profeta entrava, botava a cara a tapa, apanhava e morria. Deus dizia assim, vai lá e fala isso. Mas Deus, eles vão me matar, mas eu quero que você fale. Estranho isso, né? Fazer o quê? É Deus, somos servos e fazemos isso. Ele não mandou o filho dele para fazer isso e foi morto? Quem sou eu para dizer que eu não vou fazer? É importante entender que essas pessoas não odiavam a Deus, mas odiavam os profetas. Isso é importante para a gente entender a mensagem de Elias. Então, no verso 2, diz assim, ó, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então Deus disse, fuja, para ninguém lhe matar. Aí ele agora se tornou fugitivo. O cara chega para o rei e diz assim, Deus mandou que segundo a minha palavra vai parar de chover. E só quando eu voltar a falar é que a chuva volta. Aí Acabe diz, então beleza, me dê só uma semana aí para ver se eu resolvo o problema, aí eu te chamo e tu fala de novo. Aí Deus disse, agora você vai fazer o seguinte, você vai fugir e vai se esconder. O nome de Elias foi para a Interpol, FBI, o homem mais procurado do governo de Israel. A foto dele lá estava com recompensa, 1 bilhão de não sei que lá de ouro. Encontra esse caba safado, ele precisa vir aqui falar de novo para voltar a chover. Deus então diz, fuja e se esconda, e eu vou sustentar você. E é interessante que quando ele foge e se esconde, Deus está fazendo o povo passar fome, enquanto Deus sustenta o seu profeta, porque ele estava realizando a sua missão. Pense em ouvir que animais sustentam um profeta de Deus no meio da escassez de uma terra que estava acreditando no sustento de Baal. Enquanto os adoradores de Baal estavam pagando o preço de sua idolatria, corvos, que são animais extremamente egoístas, estavam levando comida para o profeta. E é interessante que são animais que têm nojo de gente. Você chega perto dele, ele faz. Mas Deus vai lá e manda ele sustentar o profeta. Depois disso, então, Deus chega no verso 8, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Aqui outro ponto importante. Depois que cessa a água na terra de Israel, Deus disse, agora você vai para a terra vizinha. E lá vai ter uma viúva, uma pessoa desprezada pela sociedade. Essa viúva de uma nação ímpia, eu ordenei que ela vai te sustentar. Ou seja, Deus diz, quem vai sustentar você, Elias, agora, é um povo que não me conhece. Porque o povo que me conhece não quer me adorar. Então eu levantei uma mulher esquecida pela sociedade que ela vai. E aí, quando ela chega lá, para a gente encurtar, porque isso não é muita leitura, quando Elias chega e diz assim, eu preciso que você me dê comida. Aí ela diz, olha, eu só tenho um pouco de farinha aqui. E na realidade eu ia pegar um pouco de água e assar essa farinha para fazer bolo, para comer, porque vai ser a última refeição que eu tenho com meu filho. Porque não tem mais comida em canto nenhum. Então a gente vai comer e esperar a morte chegar. Aí Elias disse, olha, Deus mandou te dizer que se você me oferecer essa farinha aí e fizer um bolo para mim, Deus nunca mais vai deixar que falte para você. Aí a mulher, esse Deus dele deve ter poder. Então quando ela faz, ela começa a fazer o bolo e não cessa de ter farinha no pote. Cada vez que ela tira farinha no pote,
vem mais farinha do pote, vem mais farinha do pote, vem mais farinha do pote. E essa mulher é sustentada por Deus. Deus usa uma mulher que não crê em Deus para sustentar o seu profeta, enquanto o povo que deveria sustentar o profeta não crê em Deus. Olha só que interessante, gente. Imagina Elias fugindo, sendo sustentado por corvo, correndo para a terra estrangeira, deixando a nação dele de lado por causa da impiedade do povo, sendo sustentado por uma viúva, pregando para um povo que não cria em Deus, e esse povo entendendo que Deus é poderoso para aquela mulher. E pouco tempo depois a criança adoece. O filho da mulher adoece e morre. E aí, mesmo sendo sustentada por Deus, o seu filho morre. Elias, então, olha só o que acontece. O capítulo 17, verso 18. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Espera aí, o teu Deus agora está se vingando de mim? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços, ou seja, era uma criança pequena, e o levou para cima, o quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então ele clamou ao Senhor e disse: olha a oração de Elias. Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? Você está vendo que Elias está angustiado? Mas Deus, eu não estou entendendo o que tu está fazendo. Essa mulher estava me sustentando, essa mulher creu no Senhor, e agora o Senhor tocou no filho dela. Por que, Senhor, o Senhor está fazendo isso? Ah, não, é profeta, ele não pode ter dúvida, não. Ah, é profeta, ele tem que sair assim com fogo nos pés e pegando fogo em todo quanto é canto. Não, é profeta. Não, ele chega e diz: Senhor, por quê, Senhor? Eu estou tentando entender o que tu está fazendo. E aí, verso 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida a esse menino. Aí Deus, para mostrar para o profeta que Deus estava com ele, o Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e levou do quarto até a casa e entregou à mãe dele. Veja, e aqui tem a expressão, está com exclamação. Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, essa declaração dela é forte: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Quem era o Deus sustentador da vida? Baal. Quem é o Deus que ressuscita mortos? O Senhor. Enquanto um mantém você vivo, o outro te ressuscita. E Elias, então, vendo aquilo, diante da sua dúvida, ele vê: eita, que Deus poderoso! Elias está sendo preparado para a batalha que vai vir. Do verso 1 ao capítulo 18, verso 1 e 2, diz que a fome na terra era extrema. O texto diz: muito tempo depois, no 3º ano da seca, foram 3 anos sem chover, numa terra que você não tinha a química que nós temos hoje para manter o solo fértil. Não existia. A gente passou 2 anos aí de pandemia, foi agonia, não foi? Imagina 3 anos de seca. Já tinha mais o quê? Não tinha quase nada. A economia aos frangalhos. No 3º ano a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuvas sobre a terra. Elias disse: eita, agora chegou, rufam os tambores, chegou o momento da batalha. 3 anos que eu estou fugindo. Cada esquina que eu vou tem uma foto minha, procurado pelo FBI de Israel. Aí ele chega, no verso 3 a 5, ele procura um cara chamado Obadias, que era um servo de Acabe, e Acabe está tão desesperado que Acabe, olha só, o rei está tão desesperado que ele mesmo se envolve na procuração de mato. Ele começa a procurar mato para dar de comer aos bichos. Imagina o rei na estrada procurando mato para dar de comer aos bichos dele. Aí ele chama esse rapaz e diz assim: ó, eu vou
para esse lado de cá procurar mato, e tu vai para o lado de cá procurar mato. Só que Obadias, ele era um homem temente a Deus. E aqui esse texto nos revela um detalhe sombrio. Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. É aquela ideia que teve lá com Jesus. Lembra quando Herodes sobre Pilatos, Herodes não lembro agora, fugiu a memória. Quando ele soube que o rei de Israel veio, nasceu como um bebê, ele mandou matar todos os bebês. Jezabel disse, já que a gente, para achar esse Elias, vamos fazer o seguinte, mata tudo quanto for profeta. Então, meu querido, o cara chegava para você e dizia assim, você é profeta? Sou. De quem? De Deus. Faca, espada. Mata tudinho, não quer que sobre um. Perseguição profunda. O ódio contra o Deus de Israel era imenso. O ódio contra os profetas de Deus era imenso. E aqui nós vemos um detalhe de extrema perseguição. Na sequência do texto, Elias então se encontra com Obadias. Ele não se encontra diretamente com Acabe, não, se encontra com Obadias. Aí ele chega para Obadias e diz, Obadias, eu quero falar com o rei, vá lá e avisa ele que eu estou chegando. Aí Obadias fica com medo. Por que ele fica com medo? Porque Elias estava sendo procurado por 3 anos. Queriam a cabeça de Elias. Toda pessoa que dizia, eu vi Elias em um lugar, quando o povo chegava lá e via que Elias não estava, mandava matar quem avisou. Mentiroso. Eu quero que encontre esse cara. Quem não achar morre, e quem mentir morre. Aí Obadias diz assim, meu senhor, eu sou temente a Deus, o senhor está mandando eu avisar o rei que o senhor está aqui. E se o Espírito Santo te levar para outro lugar, como fez nesses 3 anos, te levando de um canto para o outro, e se você sumindo, desaparecendo, o rei vai me matar. Aí Elias diz, não, diga, é tão certo como vive o Senhor de que eu me apresentarei diante de Acabe hoje. Então vá lá e avise. Obadias foi, morrendo de medo, e avisou. Olha o verso 16, capítulo 18, verso 16. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. Acabe foi se encontrar com Elias. Olha o que é que Acabe diz. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você o perturbador de Israel? Então é você o causador de toda essa confusão. É sua culpa. Agora eu te achei. Aí Elias, paraibano como era, responde como? Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, ou seja, Baal. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. É aquela coisa, vou te pegar lá na rua. Para se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Eu quero só os profetas do Estado, viu? Os que recebem dinheiro do governo. Os que Jezabel sustenta. Eu quero somente os top de linha. Manda eles lá. E aí começa uma grande batalha dos deuses, que de fato era assim que eles entendiam naquele tempo. Naquele tempo eles achavam que cada nação era representada por um deus, então uma nação forte tinha um deus forte, uma nação fraca tinha um deus fraco. Era assim que eles entendiam. Então aqui é uma batalha do Deus do Estado versus o Deus de um homem só. E aí no verso 20, no capítulo 18, do verso 20 ao 40, a gente vê essa grande batalha. Vamos ler. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel. Ou seja, o povo também estava lá, viu, para assistir essa batalha. O UFC dos profetas. Estava lá. Então Acabe enviou mensageiro a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, aí Elias se volta para o povo que está lá reunido, aí diz, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. O que é que o povo estava fazendo, gente? Domingo o povo estava na igreja, durante a semana o povo estava com Baal. No domingo o povo estava na igreja, durante a semana o povo estava com Baal. Na internet o povo era só, mas na igreja era todo mundo bem vestido. Era assim.
No trabalho o cara roubava, mas na igreja ele dava o dízimo bem direitinho. E aí ele diz assim: até quando vocês vão ficar cocheando? Tem uma tradução que diz que é cocheando, ou seja, até quando vocês vão ficar assim, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Meu irmão, decida, se o Senhor é Deus, obedeça ao Senhor. Mas se é Baal, então vai na onda dele, meu irmão. O povo com certeza não olhou e falou: oh, glória a Deus. Não, o povo ficou: eita, que esse caba está querendo o quê? Sozinho. Porém o povo não disse uma só palavra. O povo ficou calado. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles escolham para si um dos novilhos e, cortando em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não ponha fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha. Vai ter um novilho que vocês vão preparar do jeito que vocês quiserem, e eu vou preparar o outro. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é o Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta, gostamos. Gente, o que é responder com fogo? É descer raio. Quem Baal é? O Deus da chuva e dos trovões. Opa, o cara está chamando para lutar no nosso ambiente. Porque quando o assunto é raio, meu irmão, Baal tem uma mão, viu? Ele diz: não, beleza, eu quero que vocês venham aqui mesmo. Venham aqui no território. Eu vou no território de vocês, no Monte Carmelo. E eu vou na metodologia de vocês, no raio. Bora? Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Comece vocês, eu dou a chance. Depois invoque o nome do Deus de vocês, mas não ponha fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Foi desde manhã até meio-dia, o povo gritando, gritando, gritando: Baal, responde-nos! Porém não se ouvia nenhuma voz, e não houve quem respondesse. Ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Olha só que negócio esquisito. Estavam pulando lá. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Aí, meu amigo, entra Elias. Aqui ele virou cearense. Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidades. E aqui algumas pessoas estão dizendo que ele está se referindo a necessidades fisiológicas. Ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes. Aí começaram a piorar o culto. Se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Imagina o cheiro disso, os cabas suados, 900 camaradas pulando ao redor de um altar, cobertos de sangue, sangue no chão, lama de sangue, suor, gritaria, e Elias de lado: cadê? Cadê Baal? Da manhã até meio-dia. Olha que situação. O cara sozinho. E o povo lá olhando. Ih, o negócio. E agora? E eles clamavam, aí o verso 29. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz. Até a tarde, até o final da tarde eles estavam gritando. Passaram o dia todo gritando. Nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Ele fez igual aquele: corta para mim. Não é? Do repórter, né? Corta para mim. Vem cá, gente, aproxime-se de mim. Aí todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor. Tinha um altar de Deus quebrado próximo. Aí ele foi e restaurou o altar. Restaura o altar ao Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, ou seja, simbolizando o povo, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de cimento. É mais ou menos equivalente a 25 litros de água. Aí assim, você diz: só isso? Não, eram 25 litros de água o corte lateral dela. Se era um altar grande, era uma quantidade de água muito grande.
Então, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Fez quase a mesma coisa que o outro fez. Os outros fizeram. Então disse: encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto, sobre a lenha. Ou seja, molha bem muito. Molha. O máximo que você puder molhar. Joga água em cima desse negócio. Duvido a água pegar fogo, mas vai pegar fogo. Joga água. E eles começaram a jogar água. Encham 4 cântaros e joguem sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez. Molhe mais ainda. E eles fizeram. Disse mais: faça isso pela 3ª vez. Acaba danoso, vai jogar o lago aqui, vai jogar o Rio Jordão aqui em cima, é? Não, jogue, dane água aí. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó a oração dele: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra. Meu amigo, o fogo comeu até pedra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Imagina o estrondo desse negócio. Imagina a pancada. Quem já viu um raio? Eu já vi um raio perto de mim e é assustador. Boa, aquela coisa lá varreu, lambeu, acabou, pedra, terra, água. Meu efeito sonoro não é muito bom, mas pode ter certeza, meu irmão, assustou um bocado de passarinho, viu? E aí, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra. Imagina o profeta pregando, vendo o poder de Deus descendo, depois de toda aquela batalha, ver o povo se ajoelhando diante do Senhor. Oh, imagem maravilhosa para o coração de um profeta. Depois de 3 anos de batalha, luta, dificuldade, perseguição, angústia, medo, clamor, oração. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escapa. O povo foi pegar. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quisson e ali os matou. Agora vamos ver gente morrendo. E o profeta: mais um, cabeça, mais um, não, por favor, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho não sei o que lá. Tora a cabeça desse, daquele ali também, não, por favor, eu me converto a Jeová, eu me converto, não, tora a cabeça desse, daquele ali também. Imagina agora a situação, como forma de juízo sobre o povo, sobre os profetas que mataram os profetas de Deus, porque eles fizeram isso com os profetas de Deus. Jezabel com certeza olhou e disse: como é? A galera que eu pagava, os meus profetas favoritos, aqueles pregadores de congressos de avivamento e tudo mais, aquele cara que descia em helicóptero para pregar nas igrejas, não acredito não. Como é que pode ser? E aí, meus irmãos, um momento marcante para o coração do profeta. Verso 41, Elias se vira para Acabe. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Ele vira para o rei e diz: vá comemorar, meu camarada, porque a chuva vai chegar. Eu agora vou declarar que vai ter chuva. Falou para o rei, né? Ou seja, o povo se converteu, o rei também se converteu. Vai, rei, vai festejar, rei. O Deus de Israel voltou. A vitória foi apresentada a todo mundo. E olha o que é que o povo fez: se ajoelhou. Então, rei, vai comemorar que a chuva vai chegar, a prosperidade vai voltar. Baal morreu.
Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Ou seja, ele se curvou naquela posição que tem aquele filme japonês, que o pessoal se senta assim, né, e se curva em reverência. Ele curvou com a cabeça entre os joelhos para pedir a Deus chuva. E disse: seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. 7 vezes ele ficou: Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. Vai lá, olha. Não. Deus. Senhor, manda chuva. Vai lá, olha. Não. Senhor, manda chuva. Vai lá e olha. Não. 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça para que a chuva não detenha. A chuva vai vir, a chuva vai descer. Deus está mandando chuva. Em pouco tempo o céu escureceu e com as nuvens o vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Acabe então está voltando para a sua casa de descanso, que é em Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Gente, o que aconteceu foi o seguinte. Essa imagem às vezes ela é difícil da gente entender. Toda vez que um rei andava, ele tinha soldados que andavam na frente dele, como se estivesse, de certa forma, preparando o caminho do rei. O Espírito de Deus desce sobre Elias, Elias amarra as roupas, e o Espírito de Deus capacita ele para correr. E ele corre 24 quilômetros, que é essa distância que está aqui, até essa cidade aí. E ele corre isso na frente da carruagem do rei. É o rei na carruagem voltando para fugir da chuva, e Elias correndo na frente. Acabe volta para Jezreel e encontra a sua digníssima esposa. Capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Acabe, o bicho era mole. Porque ele chegava: ô mamãe. A Jezabel era quase que uma mãe para ele, era uma esposa-mãe. Aí ele chegou: os cabas mataram os profetas, os teus profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Vou te matar. Que eu morra se eu não conseguir te matar. Eu estou prometendo que eu vou te matar com a minha própria vida. Eu vou te matar. Depois da celebração de uma vitória, de um clamor humilde por chuva, da resposta de Deus, do poder do Espírito, fazendo ele correr 24 quilômetros, de confrontar diversos profetas, ele escuta uma ameaça de uma poderosa rainha, que toma o lugar do seu marido, toma a frente e diz: agora quem vai resolver sou eu. Tu não resolveu, Acabe, agora eu resolvo. Verso 3, capítulo 19. Elias ficou com medo. Gente, isso parece ser uma coisa muito estranha. Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a vida. Ficou com medo de morrer. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali ele deixou o seu servo. Ou seja, ele disse: servo, é o seguinte, eu vou fugir, mas agora eu vou sozinho. Fica aí na tua que eu vou me isolar. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor. Não aguento mais não, Senhor. Estou cansado. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que isso quer dizer? Senhor, não aguento mais. Eu sou um fracasso. Elias teve suas expectativas quebradas, meu irmão. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Elias pôs toda a sua energia, expectativa, esperança de mudança, de solução naquela batalha. Ele vê Deus sustentando ele por corvos, ele vê Deus
fazendo o pote da viúva nunca acabar a farinha. Ele olha e vê Deus derramando fogo sobre o povo, sobre o altar. Deus vê o povo se ajoelhando para adorar a Deus. Elias vê o povo, Elias vê a chuva voltando segundo a sua palavra. E aí Elias pensa: finalmente, Senhor, o povo voltou a te adorar. Resultado, o povo em silêncio, a rainha toma a frente e diz: eu vou te matar. Cadê o avivamento? Cadê a transformação? Para que tanto esforço se não deu resultado? A esperança que Elias tinha colocado no seu coração foi adiada, e o seu coração adoeceu. O homem corajoso e intrépido tem medo da morte, mas foge para pedir a morte. Ele não queria ser morto pelos inimigos de Deus, mas ele disse: Senhor, eu sou um fracasso, o que me resta somente é morrer. Jó, em Jó 6, do 8 ao 9, depois você confere. Moisés, em Números 11, do 10 ao 15. Jeremias, no capítulo 20, do verso 14 a 18, reagiram da mesma maneira que Elias. Eles entraram numa condição de desespero, onde eles não viram alternativa, onde eles não viam solução, onde eles não viam saída no fim do túnel. Só havia desespero, só havia escuridão, não havia solução. E todos eles disseram: Senhor, me tira a vida. Porque na perspectiva do judeu, tirar a própria vida era abominável. Então eles não tiravam a própria vida, mas eles pediam a Deus para matá-los. Sabe o que foi que Elias fez aqui, meus irmãos? Elias tirou os olhos de Deus. Ele olhou para as ameaças, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para as tribulações. Elias temeu o que os homens poderiam fazer, porque ele tirou os olhos dos soberanos propósitos do Senhor. Sempre que tiramos os nossos olhos do alvo, as circunstâncias difíceis sempre vão prevalecer. O mar sempre vai ser mais assustador. As ondas sempre vão parecer maiores. Porque quando sabemos o tamanho do nosso Deus, sabemos que não há absolutamente nada que não esteja no controle do Senhor. A solução, meu irmão, para as angústias da nossa alma é contemplarmos o tamanho do nosso Deus. Contemplarmos que Ele controla todas as coisas, contemplarmos que Ele é grande demais. Meu irmão, você quer escapar das angústias da sua alma? Volte-se com os olhos para o Senhor, conheça cada vez mais o Senhor, se encante cada vez mais com o Senhor, ame cada vez mais o Senhor, porque cada vez mais que você vê que o Senhor é Deus, toda e qualquer circunstância vai parecer apenas um parque de diversões, por mais estranho que pareça. Mas cada tribulação faz parte do que Deus quer nos ensinar. Cada angústia, por mais difícil que pareça, por mais longa que pareça, são apenas a escola de Deus. As tribulações são o arado que Deus usa para preparar o meu e o seu coração para aprender quem Deus é. Aí Deus faz o que com o profeta? Profeta, como é que tu pode estar num negócio desse, profeta? Olha só, olha como é que Deus vai tratar o profeta agora. Capítulo 19, verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Deus mandou um anjo levar comida para ele. Deus não chegou para ele para dar um sermão. Deus não chegou para ele para dizer: como é a história? Cabra mole, toma jeito, deixa de mimimi, rapaz. É muito mimimi teu, viu? Não, sabe por quê? Porque Deus não diz isso da gente, porque Ele sabe que a gente é pó. Se você acha que Deus espera de você uma estrutura, Deus resiste aos soberbos,
Você acha que você tem alguma estrutura? Você acha que você tem alguma capacidade? Meu irmão, deixa só Deus fazer assim, que tu vê quem tu és. Deixa só a graça de Deus dar um intervalo comercial na tua vida, que tu vai ver que nem Hitler vence de você. Tudo que você é única e exclusivamente pela graça, misericórdia, bondade de Deus. Tem uma música, eu não gosto dela toda não, mas é uma parte que me lembra às vezes. Deus conhece minha estrutura, sabe o que está fazendo. Tem uma música assim, né? Deus sabe, meu irmão, a tua estrutura. Deus sabe. Ou você acha que Deus te chamou porque Ele estava precisando de você. Como é aquele jogador lá? Você é o Neymar da obra do Senhor. Deus tem que me convocar, meu irmão, porque se Ele não me convocar, a obra não avança. Meu Deus, meu irmão, tira isso do teu coração. Verso 9, verso 6. Elias olhou e viu de perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Estava cansado. Comeu, dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: que é isso, cara? Eu trouxe aqui comida para você. Fast food, do céu, delivery. E tu ainda está dormindo? Caba, preguiçoso. Não, olha só. Levante-se e coma, meu querido. A viagem vai ser longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus mandou ele voltar para o monte do Senhor, onde Deus apareceu pela primeira vez a Israel. Deus disse: você vai andar 40 dias. Muito semelhante à ideia do deserto, a ideia de Moisés, andando em direção ao Horebe. Aí Deus disse, o anjo disse, você vai voltar para Deus. Você vai ouvir Deus de novo. E aqui, meu irmão, sai uma lição. Deus diz assim: na hora da angústia, me busque. Na hora da dificuldade, restabeleça teu corpo, cansado. Dorme um sono, porque sono é bênção, viu, gente? Dá uma descansada. Tira o estresse, alivia a carga. E me busca. Vai lá no monte falar comigo. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse. Aí Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? É claro que Deus sabia. É claro que Deus sabe, meu irmão, a situação que você está. É claro que Ele sabe, mas você precisa dizer para Ele, você precisa orar. Você precisa dizer: Senhor, eu estou com medo. Senhor, estou sem fé. Senhor, eu falhei. Você precisa falar com Ele. Ele não está com uma prancheta dando nota para você não, meu irmão, porque se Ele fosse dar nota para você, era 0. Quem te garante a nota que você tem é Cristo Jesus, que pagou o preço por você. Você só tem acesso ao Pai porque Ele pagou o preço, e por isso Deus agora ouve você, e Ele quer que você fale. Não chegue diante de Deus e diga: agora eu vou falar uma palavra bem bonita para Deus ficar admirado comigo. Ou então uma música herege de André Valadão que diz assim: eu vou tirar o fôlego de Deus com a minha oração. Pelo amor de Deus. Senhor, quero sentir teu coração. Senhor, quero sentir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé. Olha só, imagina. Que bicho herege. O cara está lá dizendo o quê? Eu vou orar tanto que Deus vai fazer: ai, para a tua oração, porque tu está tirando minhas forças. Ai, é uma oração poderosa demais. Para, meu irmão, de escutar essas baboseiras. Ah, pastor, mas a minha fé é poderosa. Eu tenho uma fé tão poderosa que vai me salvar. Não é tua fé, não é você. É isso que você precisa aprender. Não há absolutamente nada em você que Deus precise. Não há.
E você precisa entender isso. Quanto mais você entender isso, mais as tuas orações vão ser sinceras, vão ser verdadeiras, porque são orações de exaltação de quem deve ser exaltado. Elias então abre a boca e fala do que está sentindo. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Elias se voltou para as próprias circunstâncias. Ele olhou e disse assim: eu estou frito, não tem solução, estou acabado. Olha, Deus, o que está acontecendo, minha situação, ai que eu sou o pior, ai que nada dá certo para mim, ai que... A gente é assim, não é? Ai que eu não presto. Deus está dizendo: eu sei que você não presta. Ah, Deus, mas tudo que eu faço dá errado. Tem um irmão mandou, né? Tudo que eu faço dá errado, tudo que eu falo dá errado, tudo que eu digo é um rios, né? Tudo que eu digo dá errado, tudo que eu digo dá errado. Deus diz assim: eu sei que está mesmo. Está mesmo. Tu quer me impressionar, é? Tu quer tirar teu fôlego, meu fôlego com a tua fé? Não, Deus, porque eu estou sozinho, não tem mais ninguém. A minha situação, Senhor, é só dor, é só sofrimento, é só dificuldade. Verso 11, então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Ou seja, peraí, silêncio. Vem cá, vai lá para o monte. Chega lá num lugarzinho lá. Eis que o Senhor estava passando, semelhante ao que passou com Moisés. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Quando ele olhou Deus passando, era... Ele disse: eita, agora Deus vai resolver, é poder demais. Depois do vento houve um terremoto. Eita, agora sim, terremoto é terremoto. É poder, meu amigo, é poder. Agora a coisa vai. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Ah, meu Deus, como é bom ouvir esse sussurro. Dizendo assim: eu estou com você. Como é bom ouvir essa voz dizendo: eu sei quem você é. Eu sei na condição que você está. Mas venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Desacelera, meu irmão. Para da barulheira. Para da tentativa de resolver, para da tentativa de força, para de confiar nos cavalos, para de confiar nos músculos, para de confiar no dinheiro, para de confiar nisso. Porque Deus não está em nada disso, Deus está no sussurro da sua palavra. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, repita para mim. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Elias, é o seguinte, meu querido, eu estou fazendo uma coisa na sua vida, e eu estou fazendo uma coisa através da sua vida. Isso faz parte da guerra. Então, aceita. Certo? Faz parte. O céu não é aqui, meu querido Elias. Uma coisa para você, meu querido irmão. O céu não é aqui, em Campina Grande. Nem na viagem que tu faz com tua família. Nem no teu emprego. O céu não é aqui. Você é peregrino. Você está peregrinando. É passagem. Não tenta fazer tua casa como se o céu fosse aqui, como se tu fosse ficar aqui para sempre. Não é. Então entenda uma coisa. Espera aí. Volta para o seu lugar. Chegando lá, você vai dar continuidade à missão, certo? Unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meloá como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Ou seja, a minha obra vai continuar, Elias. Eu vou levantar um camarada que vai dar continuidade ao que você começou. E outro detalhe, verso 18. Também conservei em Israel 7.000. Então essa ideia toda que tu está sozinho, isso não existe.
também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda boca que não o beijou. Ou seja, tua opinião está errada. A leitura que você tem da sua circunstância é sua leitura, não é a de Deus. Ah, pastor, mas não tem solução, é? Quem foi que te disse isso? Não, porque olha a circunstância. Não, porque analisa. Sim. Quem foi que te disse isso? Foi Deus que falou? Porque o Deus que eu creio, nem a morte conseguiu vencer ele. Por que a tua enfermidade vai conseguir? Por que a tua situação financeira vai conseguir? Por que a circunstância que você está passando vai conseguir? Qual é o tamanho desse Deus para você? Acorda, meu irmão. Ele é grande demais. E é nisso que ele precisa que a gente exercite o nosso coração. É esse músculo que precisa ser exercitado. Não é o da academia, não. É o do coração. É o da compreensão. É o da fé. Deus chama o profeta à ação. Do desafio de Elias, Deus traz fome como juízo. Usa seu profeta sustentado por Deus, fugitivo do rei, para confrontar os pecados da nação e chamar os homens ao arrependimento. Muitas vezes, o povo de Deus tenta unir dois tipos de cultos. Confia em coisas que não têm nenhum poder, se afastam do Deus vivo e verdadeiro, trazendo sobre si destruição e cada vez mais vazio em seus corações. Mas Deus usa profetas e aqueles que nele esperam para chamar o povo ao arrependimento e assumir uma postura de exclusividade, fidelidade a Deus, um culto verdadeiro ao Senhor. O que temos feito em nossos dias? Qual tem sido a exclusividade do culto a Deus? O que a gente troca, no lugar de ouvir a palavra e cultuar a Deus, o que é que a gente põe no lugar? Quais deuses a gente está servindo no nosso dia a dia? Será que somos tão cegos como a nação de Israel? Jesus disse que veio uma pessoa com o mesmo sentimento de Elias antes de sua chegada, era João Batista. João Batista era também paraibano, chegava lá e dizia assim: raça de víbora, se arrependam, está vindo aí o juízo de Deus. Do outro lado do Rio Jordão, fora de Jerusalém, o caba gritava: vão tudo cair pelo fogo, vestido de pele de camelo, parecia um doido no meio do deserto. Mesmo espírito de Elias, dizendo: olha, vai vir fogo do céu, viu? É o Espírito de Deus. E ele vai assumir os corações das pessoas. Arrependam-se, creiam no Evangelho. Você já clamou, se colocou no altar para ter o seu coração consumido pelo fogo do Espírito? Que vem para restaurar o culto ao Senhor? Que vem para colocar o teu coração no centro do culto a Deus? Você já se entregou a Jesus? E aí quando a gente olha a reação do profeta, a gente vê que diante da dureza de coração da nação, representado nas ações do rei, seu profeta é ameaçado e cai em profunda tristeza, pedindo a morte como solução. Mas Deus demonstra seu cuidado, confronta as falsas percepções e esperanças e o chama a continuar. Quais são as esperanças que você tem colocado, meu irmão, que se não se cumprirem te levam a desesperar da vida, como se os planos fossem os teus no lugar dos planos de Deus para você? O que tem te feito desesperar às vezes até da própria vida? Se você está em lutas que te cansam como Elias esteve, então pode ser que você chegue a uma condição extrema de fuga. Mas Deus não te deixa fugindo. Ele manda o anjo dele. Ele manda mensageiros para te alimentar, porque você pertence a Ele, para cuidar de você. Mas Ele te chama, Ele diz: você precisa se levantar, se fortalecer e me buscar. Você precisa me buscar, me ouvir no sussurro da minha palavra. Eu te sustento com a minha destra fiel. Qual temor você tem que eu não possa tirar de você? O que você precisa fazer é continuar, pois Deus está fazendo algo em você e através de você. Eu tive uma aflição recente, profunda. Algum dia, quem sabe, eu tenho a oportunidade de falar com mais detalhe. Meus irmãos, o salmo que mais tocava meu coração era o Salmo 119, 71. Foi bom para mim
ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Não é que a gente ama a tribulação, irmãos, mas Deus, Ele sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Apenas faça como Israel, marche, anime-se, continue, mesmo que se arrastando, mesmo que você se levante da cama e não queira, vai contra você, vai contra a sua carne, vai contra esse pó, vai contra a incredulidade, vai contra tudo que está em você, cada célula que não quer se levantar, vai contra ela, porque a tua alma tem que dizer, é ao Senhor que eu busco, é Ele que me levanta, é Ele que me conduz, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, quando eu vejo que eu sou pó, é que o Senhor é a rocha da minha vida, é a rocha da minha salvação. Deus não está aqui para te julgar, porque no lugar de te julgar, Ele julgou o filho dele, para não te julgar, mas Ele veio te buscar, com um sussurro dizendo, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Não olha para Jezabel, não olha para a tribulação, não olha para a circunstância, olha para mim, mantenha o olho em mim, olha para mim, olha para mim. Teve uma vez que a gente, não lembro qual foi a situação, mas ocorreu um acidente com um Lazinho. Ele era criança. E aí, não sei se foi ele ou foi, minha mente não está boa não. Não sei se foi Sara ou foi Lazinho, não lembro. Depois Michele me corrige. Michele chegou desesperada. Na hora o medo bateu, eu disse, meu filho vai morrer. Aí eu parei, respirei e disse, Deus tem um propósito. E aí ela estava agoniada. Aí eu disse, olha para mim, olha para mim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar tranquilo. Segundo, é levar ele no médico. Vamos. Aí ela uma vez disse assim, como é que tu consegue ter o sangue tão frio? Eu disse, minha filha, porque você não sabe o que está dentro de mim. Se você visse, era um Montoré pegando fogo. Mas o que a gente pode fazer? Ficar gritando, aí Deus vem, desce com um anjo e resolve? Não, meu irmão. Respira. Deus, bora. Faz o que o Senhor veio fazer.